O islamismo, surgido na Península Arábica no século VII, é uma das maiores religiões do mundo. A palavra que dá nome à religião, Islã, tem origem no termo Islã, de idioma árabe, que significa submissão. Essa palavra, por sua vez, tem relação com outra palavra árabe, salam, que significa paz. O adepto do islamismo é conhecido como muçulmano ou muçulmana, e esse termo também tem origem no árabe. Vem de muslim, que significa submisso. Assim, muçulmano é aquele que é submisso a Deus, que, no caso, é Alá. O islamismo, assim como o cristianismo e o judaísmo, é uma religião monoteísta, isto é, acreditam na existência de apenas um Deus. Como mencionado, o islamismo surgiu no século VII e, na tradição religiosa muçulmana, o surgimento da religião aconteceu por meio de Muhammad, mais conhecido em português como Maomé. O grande profeta do islamismo nasceu em 570 depois de Cristo e durante grande parte de sua vida trabalhou como comerciante. A vida de Muhammad mudou quando ele recebeu a revelação do anjo Gabriel, no que ficou conhecido na tradição religiosa muçulmana como Noite do Destino. Os muçulmanos não adoram Muhammad, mas o consideram como o último de uma série de profetas que trouxeram a revelação da mensagem de Alá. Muhammad nasceu e viveu grande parte de sua vida em Meca, onde, depois da revelação do anjo Gabriel, ele passou a pregar a mensagem de Alá. Na época, a Península Arábica era marcada pelo politeísmo, e a época pré-islã na tradição muçulmana é conhecida como Jahiliyah, ou época da ignorância. A pregação de Muhammad desagradou as autoridades locais por atacar o politeísmo, e o profeta muçulmano e os seus seguidores passaram a ser perseguidos. Essa perseguição colocou em risco a vida de Muhammad e seus seguidores, e então o profeta do Islã recebeu um convite para estabelecer-se em Medina. Em 602, Maomé mudou-se para essa cidade, e esse evento ficou conhecido como Hégira. Hégira foi a fuga ou mudança de Maomé para Medina. Hégira é o marco que iniciou o calendário islâmico. Uma vez em Medina, Muhammad começou a angariar forças o suficiente para formar um estado na cidade, com uma comunidade muçulmana conhecida em árabe como Umma. Esse estado muçulmano, formado pelo profeta em Medina, garantia a liberdade religiosa para judeus, cristãos e adeptos do politeísmo. Após travar inúmeras batalhas, Muhammad conseguiu conquistar a cidade de Meca. Na tradição muçulmana, conta-se que a conquista da cidade foi realizada de forma pacífica. Ainda em vida, Muhammad foi responsável pela unificação da Península Arábica. Até então, a península não possuía unificação política. Muhammad faleceu em 632 depois de Cristo, e depois disso seus seguidores, os califas, trataram de expandir a mensagem do islamismo por outras regiões da Ásia, África e até da Europa. Princípios do islamismo. O islamismo é uma religião monoteísta
Sendo assim, os muçulmanos proferem que só existe um Deus, e ele é Alá. Para os muçulmanos, Alá é onipotente, onisciente e o Criador do universo. A crença em Alá é fundamental dentro dessa religião e no Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, que também é conhecido como Corão. É frequentemente encontrada a mensagem em nome de Deus, o Clemente e o Misericordioso. Os muçulmanos também acreditam em profetas, isto é, pessoas escolhidas para trazer a mensagem de Alá. Alguns dos profetas que os muçulmanos acreditam são Adão, Noé, Abraão, Moisés, Jesus, Muhammad. Os preceitos sagrados do islamismo estão compilados no Alcorão. Este livro foi compendiado durante 22 anos, de 610 d.C. a 632 d.C. O Alcorão foi escrito pelos seguidores de Muhammad. O profeta muçulmano recebia a revelação de Alá e repassava a seus seguidores, que então a compilavam. Outros escritos que são importantes no islamismo são a Torá, os Salmos, o Evangelho e o Evangelho. Torá, Salmos e Evangelho são escritas importantes do islamismo. Torá, os Salmos e o Evangelho são textos que fazem parte da Bíblia cristã. Os muçulmanos acreditam que Alá julgará todos em julgamento final, que condenará ou salvará as pessoas com base em suas ações em vida. Além disso, todos os acontecimentos passam pela permissão de Alá. Os muçulmanos também acreditam na existência de anjos. Para os muçulmanos existem 3 cidades sagradas: Medina, Meca e Jerusalém. Para os muçulmanos existem 3 cidades sagradas: Medina, Meca e Jerusalém. Meca é o local mais sagrado do Islã e onde fica a Kaaba, uma construção sagrada, e Medina é onde fica o túmulo de Muhammad. E Jerusalém foi a cidade a qual o profeta foi transportado por um buraque, um ser mítico. Lá, Muhammad encontrou Alá e outros profetas do islamismo. Pilares do islamismo. Realizar as 5 orações diárias é um dos pilares básicos da fé islâmica. O islamismo possui 5 pilares básicos que todo muçulmano deve observar ao longo da vida. Esses são: recitação do credo, não existe nenhum Deus além de Alá e Muhammad é seu profeta. Orar 5 vezes ao dia em direção à Meca. Realizar o jejum durante o mês sagrado, o Ramadã. Realizar o jejum durante o mês sagrado, o Ramadã. Realizar caridade aos pobres por meio de doação de 2,5% de seus lucros pessoais, o zakat, desde que tenha condições para isso, realizar a peregrinação para Meca uma vez na vida. Sunitas e xiitas. Uma das questões mais criticadas quando o assunto é islamismo diz respeito à existência de 2 grupos que dividem essa religião: sunitas e xiitas. Esses grupos representam 2 correntes majoritárias dentro do Islã, e a divergência entre eles remonta à sucessão de Muhammad, que faleceu em 632 d.C. Os sunitas ajudaram a escolher Abu Bakr como sucessor de Muhammad. Abu Bakr, que era amigo do profeta do islamismo, tornou-se um califa.
e deu continuidade à expansão dessa religião. Os xiitas, por sua vez, defendiam que o sucessor deveria ser um parente direto de Muhammad, que, no caso, era Ali bin Abu Talib, o primo do profeta Maomé. Então, os xiitas defendiam, por sua vez, que o sucessor deveria ser um parente direto de Maomé. Além disso, os sunitas possuem interpretações mais flexíveis do Alcorão, da Suna, importante livro muçulmano, sagrado só para os sunitas. Então, a Suna, além disso, os sunitas possuem interpretações mais flexíveis do Alcorão, da Suna, um importante livro muçulmano, sagrado só para os sunitas, por isso que é chamado de Suna, e da Sharia, que era lei, e os sunitas possuem interpretações mais flexíveis do Alcorão e da Sharia. Sharia é a lei islâmica. Os xiitas são mais tradicionais e possuem uma visão mais fechada, impondo a observação rígida dos preceitos do Alcorão e da Sharia. Os sunitas são a maioria dentro do mundo islâmico, correspondendo a cerca de 90% dos muçulmanos. Os principais países representantes de cada um desses grupos são Arábia Saudita, no caso dos sunitas, e Irã, no caso dos xiitas. Então, os principais países representantes desses grupos são Arábia Saudita, no caso dos sunitas, e Irã, no caso dos xiitas. Irã, xiitas, e Arábia Saudita, sunitas. Essa divergência religiosa, por sua vez, alcança o campo político por moldar a política externa e as relações dos países citados. O islamismo no Brasil. O islamismo é uma religião pouco difundida no Brasil e ainda possui poucos fiéis, em comparação ao catolicismo e protestantismo. Por exemplo, o censo de 2010 realizado pelo IBGE apontou a existência de apenas 35 mil muçulmanos no Brasil, mas existem dados que apontam cerca de 1,5 milhão de pessoas muçulmanas no país.